Cerca de 10 mil anos antes da primeira guerra de Azeroth, entre humanos e orcs, uma tribo de humanoides noturnos descobriu a Fonte da Eternidade. Construíram casas naquela região e, com o passar do tempo, o poder do lago cósmico afetou toda a tribo, tornando-os fortes, sábios e virtualmente imortais. A tribo adotou o nome de Kaldorei, que significa as crianças das estrelas, na sua língua nativa. Os Kaldoreis, então, ou Night Elves, como seriam chamados mais adiante, adoram a deusa Elune, a deusa lunar, que, segundo a lenda, dormia no lago durante o dia. Com o tempo, os Kaldorei aprenderam os poderes do lago e começaram a estudar a magia arcana. Esses estudos fizeram os Kaldorei chamar a atenção de criaturas poderosas, sendo a maior delas Cenarius, o semideus das florestas, que era amável com os Kaldorei e os ensinava sobre os mistérios da natureza. Em consequência disso, os Kaldorei desenvolveram uma forte ligação com a floresta e com a natureza. Alguns Kaldorei pensaram que o abuso da magia poderia causar desequilíbrio, mas não foram escutados e os estudiosos começaram a levantar templos enormes para criar objetos mágicos poderosos, adaptando o mundo às suas necessidades e caprichos. Esthera destacou-se pela sua sabedoria, alcançando tanto conhecimento que se tornou a rainha dos Kaldorei. Depois disso, Esthera foi considerada como a encarnação da deusa Elune, e um palácio às beiras da Fonte da Eternidade foi construído em seu nome. A certa altura, Esthera escolheu os seus súditos pessoais, que receberam o nome de Kaldorei ou Highborn. Estes aí possuíam um grande poder e passaram-se a achar-se superiores aos seus irmãos. O líder deles era Death Hamar Sunstrider. Esthera ordenou aos Kaldorei que estudassem as energias do lago, e estes assim o fizeram. No processo, descobriram mais poder, descobriram que poderiam criar e destruir à vontade. Com o tempo, começaram a abusar do uso dessa magia, e foram advertidos por Cenários que esse abuso aí traria problemas futuros. Mas os seus conselhos foram em vão. Esthera e os Kaldorei foram se distanciando dos seus irmãos. Os Kaldorei e uma palidez estranha cobriu suas faces. Malfurion Stormrage, que era um aprendiz de druida de Cenários, percebeu que uma influência mágica corrompera os Kaldorei e Esthera, mas não conseguiu identificar a origem desse mal. A irresponsabilidade dos Kaldorei viria a trazer graves consequências. O abuso dessa poderosa magia vinda da Fonte da Eternidade foi captada e descoberta por mentes demoníacas. Sargeras logo se apressou para descobrir a origem de tamanho poder, o que não foi difícil, encontrando o mundo de Azeroth. E ali, fonte de toda a magia, a Fonte da Eternidade. De imediato, Sargeras criou dentro de si um desejo descontrolado de absorver toda aquela magia para si. Sargeras rumou então a Azeroth, seguido pela Burn Legion, uma legião de milhões de demônios caóticos vindos dos confins do universo. Arquimon e Menoroth prepararam os seus guerreiros e atacaram. Esthera, atraída pelo poder mágico de Sargeras, abriu as portas do seu mundo e os Kaldorei, corrompidos pela magia, tomaram Sargeras como seu deus. Para demonstrar a sua fidelidade, Esthera e os Kaldorei abriram um portal mágico dentro da Fonte da Eternidade. Na altura mais propícia, Sargeras iniciou a carnificina em Azeroth. A Legião Ardente arrasou com as cidades dos Kaldorei e os feiticeiros Eredar invocaram os Infernais, gigantes de pedra e chamas verdes, que chegaram às terras de Kalimdor como meteoros. Os demônios avançaram sem problema e os elfos noturnos, embora tenham defendido seu território, foram forçados a recuar perante a legião. Malfurion Stormrage escapou para ajudar os sobreviventes, e o seu irmão gêmeo, o famoso Illidan Stormrage, apesar de não ser Kaldorei, foi instruído a usar magia do lago. Malfurion convenceu seu irmão que eles deviam deixar as práticas mágicas e ambos escaparam com a sacerdotisa Tyrande Whisperwind. Ambos os irmãos se apaixonaram pela bela sacerdotisa, mas Tyrande só correspondeu a Malfurion. Illidan sentia remorsos por isso, mas a dor de seu coração não teve comparação com a sua necessidade por magia. Ele só queria impressionar Tyrande. Illidan sofria da mesma sede mágica que os Kaldorei, e pensando que usando essa energia do lago contra a legião, poderia derrotá-la e impressionar a Tyrande. Illidan e seus seguidores formaram uma seita de guerreiros, conhecido como os Demon Hunters, os caçadores de demônios. Estes arrancavam os olhos para usar todo o seu potencial mágico. Malfurion nunca perdoou Illidan por se tornar o líder dos Demon Hunters,
Mas Illidan não se preocupou com isso, ele só queria impressionar a sacerdotisa Tyrande. Cenários que surgiu para ajudar os elfos pediu ajuda aos dragões. Em pouco tempo, Alexstrasza, o dragão vermelho, atacou os demônios. Cenário chamou os espíritos ancestrais das florestas e os Trents, os homens árvore. Malfurion, Illidan e Tyrande levaram cabo a um contra-ataque furioso. Illidan avançou contra os demônios, até que acabaram por enfrentar Ezinoth, o capitão dos exércitos de demônios. Illidan derrotou Ezinoth e cortou as suas espadas curvadas, que eram extensões de seus braços, utilizando-os assim como troféu. Os aliados dos Night Elves chegaram ao templo de Eshra e à Fonte da Eternidade. Malfurion soube que as suas forças não erradicariam a presença do inimigo. Enquanto a batalha se tornava mais sangrenta a cada segundo, Eshra esperava ansiosa a chegada de Sargeras. Como o cavaleiro da legião era demasiado grande para entrar no portal, Eshra enviou alguns de seus Keldorei para o lago, de forma que eles aumentassem o portal. Tá gordinho, Sargeras. Menoroth, general dos exércitos demoníacos, defendia a entrada do templo. Cenários e as forças da floresta distraíam-no para que Malfurion, Tyrande e seus guerreiros pudessem entrar no templo. Porém, um evento terrível mudou seus planos. O dragão negro, lembra? Neltharion. Ele ficou louco durante a batalha e traiu seus irmãos, abandonando a batalha. O seu lado obscuro revelou-se e ele foi rebatizado então como Deathwing, Asa da Morte. Envergonhados então, os outros dragões tiveram que sair da batalha. Malfurion ficou sem esperança ao perder os seus maiores aliados. Convencido que a Fonte da Eternidade era a ligação ao seu mundo para os demônios, Malfurion então decidiu que era necessário destruí-la, horrorizando a maioria dos Night Elves, já que aquela era a fonte da sua imortalidade. Mas incentivados por Tyrande, acertaram a ideia de Malfurion. Puta, essa Tyrande devia ser muito bonita mesmo. E decidiram atacar o palácio de Eshra e destruir o lago para salvar Kalindor. Malfurion e Tyrande atacaram o palácio de Eshra para tentar impedir a chegada de Sargeras. Mas Eshra estava preparada e os guerreiros de Malfurion foram capturados. Tyrande foi capturada pelos Keldorei quando tentou atacar Eshra por trás e sofreu ferimentos sérios. Malfurion entrou em cólera e decidiu acabar pessoalmente com a rainha. Para sua surpresa, apareceu Illidan, tentando convencê-lo de que a destruição do lago o privaria da prática de magia, mas como seu irmão não lhe deu atenção, Illidan advertiu os Keldorei das intenções de Malfurion. Illidan não sentiu remorsos ao trair o irmão. Ele guardou um pouco das águas do lago num frasco especial para usar mais tarde, sabendo que a Burning Legion destruiria a sociedade élfica. Entretanto, Eshra, prevenida por Illidan, começou uma batalha épica contra Malfurion, que estava disposto a dar sua vida na luta. Mas o portal que os Keldorei estavam tentando aumentar tornou-se instável ao ser atacado, e isso causou uma explosão terrível de magia. Tão forte foi a explosão que destruiu as bases do templo e abriram a terra. A Fonte da Eternidade desmoronou-se entre os elfos e os demônios. O colapso da fonte destruiu as próprias fundações do mundo, e uma grande parte de Kalindor foi engolida pelos mares, dividindo o continente em duas terras separadas por um novo e vasto oceano. No centro daquele novo oceano surgiu uma tempestade caótica, de pura energia, onde no passado a fonte existiria. Essa tempestade eterna passou a ser chamada de Maelstrom, e nunca mais cessaria.